Queridos, e daí, Quírios, é um prazer estar com vocês gravando hoje mais uma pré-aula. Hoje estamos gravando a pré-aula de número 10, que traz como título Deveres Civis, Morais e Espirituais. Carta aos Romanos, escrita por Paulo, excelente carta. Lembrando, senhores, que nós estamos aqui empenhados em divulgar a Escola Bíblica Dominical. Nós fazemos o nosso papel e você, como professor, faz o seu. Estude, porque essa carta ela não é fácil, mas Deus tem dado graça, tem dado honra ao cheiro do Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui com dois grandes homens de Deus, o professor Edvander e o professor Mike, que é novato aqui na EBP, mas vocês vão conhecer daqui a pouco. Eu quero iniciar mandando um grande abraço para as pessoas que compartilham nossa lição, que dão like, que deixam inscrito e principalmente que está orando pelo EBD. Esse trimestre nós estamos de jejum no domingo pela manhã. Nós já estamos na lição de número 10, quase terminando o trimestre. Só faltam 3 lições para nós concluirmos essa revista. A próxima revista vai falar sobre evangelização, que é um tema muito bom. E nós iremos engajar-nos para que a igreja se aposte desse tema. Nós precisamos entender que é o maior fruto da igreja. Não é ter tempo bonito, não é ter nada disso. É evangelizar, para que mais pessoas conheçam o Salvador. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores, aqui da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni. Então, quero mandar um grande abraço para Edgar Teixeira, em Criciúma, lá em Santa Catarina. Quero mandar um abraço para Eduardo Francelino, ao Genésio Augusto, a Letícia Crisóstomo, a Francisca Araújo, a Rosi Nunes e a minha grande amiga Tainê Corte. Eu falei Tainá, ela ficou brava comigo. Então é Tainê Corte, Tainá é a mãe. Então um abraço para a mãe também, Tainá. Grande abraço. Nós vamos iniciar lendo o tópico a tópico. E à medida que nós lemos o tópico, nós iremos parar e explicar. Dois grandes homens de Deus comigo entendem muito sobre esse assunto, sobre deveres civis, morais e espirituais. Nós vamos ler e eles vão explicar e debater comigo. Então eu vou iniciar a introdução com o novato aqui na sala, o professor Michael, ele é professor dos adolescentes aqui na sede. Michael, fica à vontade. Amém. Escolhe, senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos mais o capítulo 13 da Epístola de Romanos. Paulo trata nesse capítulo a respeito da relação dos crentes com as autoridades. Viver pela fé na justiça de Deus implica obedecer às leis, às autoridades governamentais, pagar impostos e seguir as regras e normas estabelecidas, demonstrando então que somos uma nova criatura. A submissão do crente às autoridades revela seu amor, a sua obediência às leis de Deus. Eu acho interessante, eu sei que você vai falar sobre isso aqui agora, você gosta desse termo, até convidei o senhor por causa disso, que o termo nova criatura, nessa introdução você vai colocar isso na sala, vai entrar como uma pergunta, você precisa perguntar na sua sala, o termo nova criatura tão falado por Paulo e por Yeshua, por Jesus, ele deve estar em evidência em todo o tempo. Por quê? Essa é a pergunta. Então entenda que os cristãos, eles interpretam Romanos 13, que é o texto bíblico, nós temos leitura bíblica em classe, Romanos 13, eles interpretam Romanos 13 em diferentes maneiras. Por quê? Porque todos os cristãos eles estão de acordo em que nós devemos viver em paz com o Estado. Mas quando este está de acordo com as nossas convicções religiosas. Todo cristão tem isso em tese. Então entenda, por centenas de anos, querido, nós estivemos e ainda há 3 grandes interpretações em que deve ser colocado em prática. Primeiro, alguns cristãos acreditam que o Estado é muito corrupto e que, portanto, eles devem estar fora e não devem se comprometer o menos possível com o Estado. Essa é a primeira tese. Embora nós devemos entender aqui que bons cidadãos, eles comprometem com suas crenças. Isso aqui é interessante. Os cristãos, eles devem trabalhar para o governo, alguns pensam assim, e eles não devem votar e nem sequer servir o exército. Essa é a primeira tese que nós temos aqui. A segunda tese que nós temos, que outros acreditam que Deus deu ao Estado autoridade em certos assuntos, e a igreja, outro aspecto. Esse segundo aspecto. Ele continua dizendo que, entretanto, nós não devemos confundir isso. O Estado tem seu papel e a igreja tem outro. Entende isso aqui? A igreja e o Estado, eles têm interesse em esferas totalmente diferentes. Um tem na esfera espiritual e o outro tem na esfera física. E que ambos se completam. Esse grupo, segunda tese, eles acreditam nisso, mas não atuam juntos. Essa é a segunda tese.
Já a terceira tese, tem outros crentes que pensam que os cristãos têm responsabilidade de obter um estado melhor. Isso aqui é muito interessante. Ele pode se envolver no campo político, escolhendo cristãos e outros líderes com altos princípios para governar, para estar à frente do Estado. Querido, nós precisamos entender que no campo moral, a igreja ela tem uma grande influência. E nessas três teses nós precisamos estar indicando pessoas num campo positivo para que o Estado agora seja bombardeado pelo que nós chamamos de quesito religioso. Nós precisamos entender que a igreja ela pode e deve trabalhar com o Estado. É isso que nós precisamos entender. Nenhum desses pontos que foi apresentado aqui, elas defendem a tese de rebelião, nem rechaça a obediência às leis, às regulações estabelecidas pela autoridade, de maneira nenhuma. O que Paulo está introduzindo aqui nessa lição é uma maneira de que nós devemos obedecer às leis, mas entender de que nós não somos cidadãos desse mundo. Comigo está aqui o professor Maio, aceita essa introdução, fica à vontade, querido. A primeira coisa que a gente tem que focar é já fazer uma pergunta. Imagine a nossa sociedade sem leis. Imagina você chegar, você tira sua carteira de habilitação e imaginamos aqui que não tenha leis. Não tem um semáforo, não tem a placa de pare. Imagina como seria a bagunça, a bagunça que nós iríamos viver. Agora, eu queria destacar aqui, fala sobre leis, autoridades governamentais. O cristão, a gente entende, como a própria Bíblia diz, que a gente tem que ter respeito pelos nossos governantes. O brasileiro tem aquela coisa, aquela concepção, não, político é tudo ladrão. Gente, se o político faz o que faz, não cabe a nós julgar, mas cabe a nós, além de votar, como o pastor Elias falou aqui também, respeitar os nossos políticos. E outra, pagar impostos, foi o que o pastor Elias falou. Às vezes a gente pensa assim, por causa que os políticos roubam, a gente não vai pagar imposto. Não é bem assim. Como você acha que o governo consegue sustentar um hospital? Através do seu imposto. Então é importante nós cristãos abrirmos a nossa mentalidade em relação a isso. Nós devemos pagar nosso imposto e outra, obedecer às leis, os governantes baseados na palavra, na Bíblia Sagrada. Eu acho importante o que o senhor falou nessa tese, que é o nosso dever como professor, como o senhor está falando, colocar na cabeça do cidadão pensante, e nós somos líderes para isso, o professor é líder para isso, de que nós devemos pagar tributos. É lícito pagar, e é isso que Paulo está colocando. Então Paulo defende essa tese de que nós cristãos somos responsáveis em atuar como cidadãos do céu aqui na terra. É essa a tese de Paulo nessa introdução. E isso deve ficar bem claro. O que eu vejo de cristão tentando subornar, tentando passar por cima das leis. Há um termo que nós estudamos na lição chamado antissemitismo, e eles estavam culpando Paulo de Paulo ser antissemitista, e Paulo não é antissemitista em momento nenhum, porque no capítulo 3 nós vamos ver que Paulo diz assim, toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque toda autoridade superior, ela vem do próprio Deus. É isso que Paulo está fazendo. Então, é rechaçado aqui o quesito antissemitismo. Sim, meu querido, fica à vontade. Em relação a essas leis tudo, nós devemos também deixar bem claro, Elias, que a lei de Deus faz com que, se nós obedecemos a lei de Deus, nós cumpriremos a lei civis. Quando Deus fala os 10 mandamentos, quando fala do capítulo, o primeiro mandamento até o 4º mandamento, vai ser a lei de Deus, do homem para com Deus. Quando vai falar do 6º mandamento até o 10º, vai ser do homem para com o homem para com o seu próximo. Então é o horizontal e o vertical. Se nós conseguimos cumprir essa lei de Deus, automaticamente não precisaríamos de leis de homem nenhum. Então automaticamente nós iríamos cumprir toda a lei, tanto moral como civil. Muito bom. E essa introdução começou aqui num nível muito alto. Eu vou continuar aqui no tópico de número 1, que fala sobre deveres civis. O subtópico número 1, que fala a natureza do Estado, com o diácono Edvando. Fica à vontade, meu querido. Sim. Deveres civis. A natureza do Estado. O apóstolo Paulo parte do princípio de que toda autoridade é constituída por Deus. Não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que a foram ordenadas por Deus.
A tradução Almeida, corrigida, revisada, fiel, usada aqui, deixa ambíguo o sentido desse texto ao usar a palavra potestade em vez de autoridade. O termo potestade dá uma conotação de que a referência seja a seres espirituais, todavia o termo exousia, autoridade, que ocorre 102 vezes no Novo Testamento grego, 4 vezes neste capítulo, possui o sentido nesse contexto de governantes civis. A referência, portanto, diz respeito à autoridade civis, que é local, que é nacional. O princípio autoridade constitui ou delegada vem de Deus. E por isso o crente tem o dever de submeter a ela. Esse princípio é fartamente documentado no Antigo Testamento, onde é mostrado que nenhum governante exerce autoridade fora do domínio de Deus. Olha que interessante. Você que vai falar algo sobre isso aí, você também já guardou algo sobre isso aí, professor? O termo toda a autoridade, que está aqui no capítulo 13, versículo 1, estão falando por Paulo, ele pode ser traduzido aqui como toda a potestade. Nessa tradução, nós precisamos ter muita atenção no que eu vou falar aqui, querido, que há uma controvérsia entre os teólogos e há um debate muito grande sobre isso. Então, esse termo toda a potestade está nos levando a um pensamento ambíguo, como diz a revista. O que é um pensamento ambíguo? Significa que desperta dúvida, que tem incerteza, que é vago, que é escuro, que é indefinido. É obscuro, é indefinido. Não há tese correta. Mas todos nós teólogos, estudantes da Bíblia, que fazem uma boa exegese, nós entendemos que fala realmente sobre autoridade. Por quê? Porque o termo é usado 102 vezes a palavra exousia, que no original significa força, capacidade, competência e liberdade. Esse termo, portanto, ele se trata do que nós chamamos do quesito autoridade, que Paulo está falando. Há um termo sobre isso muito usado por Jesus e usa a mesma palavra exousia no original, está em Mateus 28, versículo 18, Jesus vai colocar esse termo claro e evidente, mostrando que somente Ele tem toda a autoridade. Então, quando nós falamos sobre exousia, nós vamos dizer que Jesus já havia proferido isso. Achou, professor Mário? Sim, lê para mim, por favor. Mateus 28, 18 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. A tradução original diz: É-me dado toda a autoridade. Né? A versão original diz: É-me dado toda a autoridade. Então, nós vamos dizer que Jesus está usando o termo exousia. É-me dado toda a autoridade. É usado 102 vezes. Então, quando Paulo está dizendo potestade, também está dizendo toda a autoridade. E nós precisamos entender que o quesito Paulo é diferente dos discípulos, porque Paulo dá para o mundo espiritual. E no mundo espiritual, o professor está dizendo, a autoridade que eu tenho, ela pode não ser exercida no campo carnal, mas ela é exercida no campo espiritual. É por isso que Paulo diz assim, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e dominadores do mal. Paulo poderia não ter autoridade sobre a guarda pretoriana, mas ele tinha sobre a potestade de Lúcifer, ele tinha sobre os anjos malignos, e ele sabia disso. Então essa autoridade nós cristãos temos até hoje, quando é clamado o nome de Jesus. O sangue de Jesus é quem nos liberta. Nós não temos força nenhuma aqui, mas Deus tem. Quer falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de destacar uma coisa aqui sobre governança, em relação à política. Às vezes os cristãos têm uma mentalidade um pouco fraca, falar que política é coisa do diabo. Não, eu não vou me envolver com política. Irmãos, vamos abrir nossa mentalidade. Se nós lermos a Bíblia é cheia de políticos, podemos dizer entre aspas. Neemias foi um governador, Daniel, José, e foram homens que influenciaram a sociedade através dos papéis dele relacionados à política. Hoje, no tema que nós estamos falando aqui sobre governante, o país está vivendo sobre essa crise política. A gente tem que destacar isso aqui. E agora eu te pergunto, se tivesse um cristão ali no poder, no governo, você acha que não teria umas leis mais justas? Você acha que não teria um país melhor? Não, mas o crente não pode envolver com política porque tem muita corrupção, tem muita coisa errada. Assim, vamos pensar assim, a gente também não pode trabalhar porque tem muita coisa errada no nosso trabalho. A gente também não pode ir em tal lugar porque tem coisa errada. Irmãos, vamos abrir nossa mentalidade. Deus quer nos usar como instrumento deles para influenciar a sociedade também na política. Em relação a isso que o
o professor Michael falou, eu acho muito interessante o seguinte, interessante não, eu acho muito errôneo da parte dos cristãos, que nessa época de crise, nós em vez de nos influenciar através do nosso papel de cristão, de orar pelas autoridades, que a Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades, eu vejo os cristãos usando a internet de forma errada demais, porque o cristão satanizando colocando um como santo, e eu acho isso muito errado, porque a Bíblia não nos dá direito para fazer isso. Nós devemos orar por nossas autoridades. Mas na frente a lição vai falar que tanto a autoridade, sendo ela pagã ou não, nós temos que ser submissos a elas. E nós vemos que nesse tempo de crise, no nosso país, muitos cristãos não soube se portar como cristão. O que você está falando aí, é interessante que outro dia Deus nos chamou a atenção para chamar a atenção de um rapaz. E é duro quando Deus nos manda chamar a atenção de alguém. Eu estava no Facebook, ele postou alguma coisa falando mal sobre político, falando mal sobre os pastores que estavam envolvendo a política. E aí eu fiquei sem ação com o que ele tinha postado. E aí eu fui na mensagem e eu comecei a escrever, e Deus começou a ditar algumas coisas para escrever para ele. Aí até me pediu perdão, falou assim, realmente, eu falei assim, será que você tem evangelizado para o seu Facebook? Será que o que você posta tem despertado pessoas a conhecer Jesus? Ou a odiar Jesus através dos homens que você está postando e falando mal? Isso. Não é uma tese interessante? Pois é, por isso que é bom a gente focar isso aqui. Porque às vezes a gente pensa assim, mas os políticos, os evangélicos estão lá, não está resolvendo nada. Gente, pelo amor de Deus, misericórdia. Foi Deus que colocou aqueles homens lá. Eu não estou falando com você que é crente, vota nele. Não, não é bem assim não. Você não pode colocar o seu voto baseado na crença da pessoa, não. Primeiro você tem que olhar os ideais daquela pessoa. Analisou, volta naquela pessoa. Elias, eu queria voltar um pouquinho bem atrás também, que nós estamos vivendo uma sociedade tão deflagrada com essa questão de submissão à autoridade, porque isso vem de berço. Antigamente os filhos, os pais já portavam os seus filhos para ter uma submissão maior com eles. Era bença pai, bença mãe na escola. A professora é a autoridade da sala. Hoje em dia, se a professora chamar a atenção de uma criança na sala, dependendo da forma que ela chamar, o pai, em vez de chamar a atenção do filho, vai chamar a atenção da professora. Hoje você vê nas ruas, os próprios pais ensinam os policiais que eles não são autoridades, que os filhos hoje, as referências deles é mais um bandido, uma pessoa lá do morro. Então isso aí, nós temos que deixar bem claro aqui, que nós devemos respeitar a autoridade, e principalmente dentro da igreja. O que é de cristão hoje em dia que não respeita seus pastores, respeita as pessoas que são autoridades na igreja? Nós vamos falar sobre as autoridades governamentais aqui, mas nós devemos deixar bem claro isso aí, viu? Vamos respeitar nossas autoridades. Eu vou continuar aqui no tópico número 2, diz o propósito do Estado. A natureza espiritual de um governo civil está no princípio da autoridade a ele delegada. O propósito da sujeição do crente à autoridade constituída, segundo Paulo, é especificado em Romanos 13, 3,4. A razão dada é a promoção do bem e a punição do mal por parte da autoridade. Em outras palavras, a manutenção da ordem. Sem obediência à autoridade, corre-se o risco de se cair numa anarquia. É por isso que o apóstolo diz que o governo é ministro de Deus para a promoção do bem comum, bem como para frear o mal. A palavra ministro no grego é diáconos, vocábulo que mostra o princípio divino por trás do governo humano. São ministros a serviço de Deus, mesmo que sejam governantes pagãos, como por exemplo os imperadores Ciro e Nabucodonosor. Algo sobre isso pode falar, fica à vontade. Em relação a essa questão de pagãos, né, tem muitos cristãos que têm dúvida nessa questão aí. Nosso ponto de partida aqui é o seguinte, que a palavra está falando aqui, que eles são ministros para fazer o bem para a sociedade. Mas quando isso ataca a nossa fé, a nossa crença, aí nós já vamos pelo pressuposto o quê? Que nós não vamos agredir aquilo que Deus nos chamou. Que, como nós já falamos aqui, nossa morada não é aqui na terra. Então a lei de Deus é maior do que qualquer lei ao qual eles colocarem que agredir a nossa religião. Então, nós partindo desse ponto de partida, ele sendo uma pessoa pagã, vamos para aquela crença dos mártires, né? Se levantar crenças
que for contra a nossa religião, que nós morremos por Cristo, que nós vivemos para Ele, mas morremos para Ele, mas não deixamos que isso agride a nossa fé. Nesse tópico eu quero argumentar, eu vou pegar uma centelha aqui do professor Michael, que a tese por Paulo, que é apresentada nesse capítulo, nos leva a uma dimensão espiritual, nos mostrando que Adonai, ele sempre obedece ao livre-arbítrio existente no homem. Por quê? Porque através das escolhas se faz um governo. Olha que interessante, então ele obedece. Deus está obedecendo o quê? O nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio de qualquer ser humano. Então entenda que, sendo assim, nós temos a autoridade exercida por homens que podem não conhecer a Deus. Todavia, querido, isso nos mostra que nós precisamos sim estarmos envolvidos nesse processo. Porque através desse processo, nós temos as maiores autoridades dessa terra. Olha que interessante. Nós representamos um reino eterno, que é o reino de Cristo. Se nós representamos esse reino eterno, nós devemos então ter agora as maiores autoridades espirituais envolvidas no processo carnal. A tese bíblica para isso tudo, Romanos 12, versículo número 2, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus para o mundo? Não é que todos conheçam a Deus? Não é que todos conheçam Yeshua? Se todos precisam conhecer Jesus, para que maior autoridade do que um presidente que serve a Deus? Para que maior autoridade do que um deputado que serve a Deus, do que um ministro que serve a Deus e que seja um homem íntegro? Então nós precisamos entender que nós cristãos precisamos nos envolver nesse processo, porque nós somos a maior autoridade existente nessa terra. Abaixo de Jesus, abaixo de Deus, abaixo do Espírito Santo, somos nós, os cristãos. E nós precisamos levar para esse mundo aí fora o entendimento do que é uma política feita com base bíblica, com base teológica, acima de tudo, com base em Jesus, querido. Amém? Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, com o professor Mário, fala a igreja e o Estado. Fique à vontade, meu querido. Amém. A igreja e o Estado. Paulo mostra que a sujeição por parte dos cristãos às autoridades deve-se primeiramente por razões de obediência. Nesse caso, o crente deve submeter-se ao poder coercitivo da lei, pagando impostos e tributos. É interessante notar que Paulo fala de dois tipos de tributos nesse capítulo: poros e telos. O primeiro termo é uma referência aos impostos diretos, enquanto a segunda aos indiretos. Paulo aconselhou os crentes a cumprirem seus deveres pagando seus impostos. Mas havia uma razão a mais para a submissão à autoridade, à consciência do crente. O crente não deve se sujeitar às autoridades simplesmente por medo da lei, mas por uma questão de consciência diante de Deus. O princípio bíblico em relação às autoridades é que o cristão as respeite e as honre. A desobediência civil só se justifica no caso de conflito entre a lei humana e a divina. No caso de governos que decretam leis injustas e estados totalitários que privam o exercício da fé, o cristão, em razão da sua consciência para com Deus, deve moldar-se pela palavra de Deus. Para isso, então, estando disposto a assumir todas as consequências de seus atos. Você tem algo a comentar sobre isso, meu querido? Eu sei que você gravou algo. Vamos acabar. Tem sim. Você vê, a Coreia do Norte é um país que condena o cristianismo. Você vê a influência do Estado contra a religião cristã. Aí a pergunta: deve então o cristão da Coreia do Norte obedecer e não servir a Jesus por causa disso? Não, ele deve desobedecer essa autoridade. Por quê? Porque é contrária à palavra de Deus. Outro exemplo que nós podemos tirar, pastor Elias, é a questão do aborto. Nós sabemos que a Bíblia é muito bem lembrado. A Bíblia, ela condena efetivamente o aborto, que é um tipo de assassinato. Nós, por exemplo, teve uma lei lá que obriga a uma mulher que está com uma doença lá a perder a vida dela ou a criança. Tem que matar a criança. Se você é cristão, você tem que ser contra aquele aborto. Então, nós vamos desobedecer o Estado a partir do momento que ele é contra a palavra. Agora, se é uma questão que não tem nada a ver com a Bíblia, você tem que obedecer o Estado. Eu vejo o legalismo hoje tomando conta dos princípios morais da igreja. Por exemplo, é comum os namorados levarem as namoradas para o quarto da família tradicional mundana. Agora, isso para a igreja é perversão, querido. E o que eu vejo de adolescentes no meio evangélico querendo imitar o mundo,
Paulo diz, não vos conformeis, não seja forma, não entre na forma. Nada a ver, né? É o nada a ver, é o que nós chamamos de legalismo. Há um legalismo muito grande. Quer falar alguma coisa, meu Em querido? relação a isso, é aquele negócio, a pessoa nunca pode deixar a lei do homem prevalecer, ser maior do que a lei divina. E muitas das vezes está acontecendo isso, e muitos pastores têm até se ajuntado a esse pessoal. Tem sentado na roda dos políticos, até mesmo para estar tendo essas leis. Mas é errado. É errado, nós temos que estar o quê? Pautado na palavra de Deus, buscando sempre entender aquilo que Paulo está falando, que Paulo sempre, ele nesse livro de Romanos, ele sempre buscou falar das leis mosaicas. E instruir a igreja a estar buscando a Deus, o amor de Deus, o amor ao próximo, isso que é o mais importante. Há um tópico de número 2 que fala sobre deveres morais com o Senhor, a dívida que todos devem ter. Pode ficar à vontade, meu querido. Sim. Deveres morais. As dívidas que todos devem ter. O apóstolo Paulo reconhece os deveres do cristão em relação ao Estado e aconselhou a não ficarem em débitos com ninguém. A ninguém devais coisa alguma. Em palavras atuais, significa que crente deve ter o nome limpo na praça. Por outro lado, Paulo reconhece outra natureza de dívida, esta não negativa, mas positiva para o crente. A dívida do amor. Não podemos dever nada a ninguém, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Orígenes, um dos pais da igreja antiga, dizia que a dívida de amar é permanente e nunca a saldamos. Por isso devemos pagá-la diariamente e, sem dúvida, continuaremos devendo. Amar o semelhante é uma obrigação moral que temos para com a raça humana. Esse tópico que o senhor acabou de ler, o tópico de número 2, eu queria que os senhores abrissem para mim Romanos 13, versículo 8, desse também, professor Mike. Sim, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Eu acho interessante que este versículo que o professor Mike acabou de ler, ele nos leva a entender que o nosso testemunho, ele deve estar acima do conceito carnal. Ele deve estar, o que nós chamamos, dentro de um conceito espiritual. Querido, e eu vou mais além aqui, o nosso testemunho, ele deve estar em alguns momentos acima do conceito espiritual. Está ficando doido, pastores? Não, entenda isso aqui. De nada adianta nós termos dons, andar bem vestido, se o nosso nome não condiz com o evangelho de justiça. Coríntios fala sobre isso, né, professor? Então entenda, isso nos mostra que nós somos devedores duas vezes. Onde, pastor Elias? Nós somos devedores tanto do conceito moral quanto do conceito espiritual. Não devemos só ter um nome limpo e sermos bons cidadãos, mas nós devemos ter a atitude de amar, que foi o que Jesus ensinou. Por quê? Porque quem está em dívida estará sempre entendendo que o ato de amar é uma dívida para com o próximo. O próprio Jesus disse isso. Nós devemos isso ao nosso semelhante. Onde eu acho algo sobre isso? 1 João 4, versículo 8, querido. O próprio Jesus, em 1 João, o capítulo 4, o versículo de número 8, olha que interessante, há um texto muito profundo, quando Jesus se refere aos discípulos, falando do que é amor. Ele diz, está em cima aí, professor Adriano? Sim, achou aí, pode ler para mim. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, ou Deus é amor. Olha que interessante, aquele que não ama não conhece a Deus. O que eu vejo de cristão falando sobre amor, pregando sobre perdão, mas ele mesmo tem problema com relacionamento. Aquele que não ama não conhece a Deus, então nós precisamos entender que nós estamos em dívida no nosso cotidiano. Se eu não amo, não adianta ter dons, não adianta falar em mistério, não adianta profetizar, não adianta, querido. Nós somos devedores tanto do conceito moral, como também agora no conceito espiritual. E Paulo está falando para os cidadãos romanos, para aquele grupo de gentios, para aquele grupo de judeus, que eles precisam se unir no amor ágape. Sem amor não existe aqui o quesito evangelismo. Não existe.
A questão é sobre dívida, vamos pegar agora para o lado físico mesmo. Você vê que tem pessoas que têm um cartão de crédito e compra com absurdo. E quando vai ver, viu aquela bola de neve, irmão, se você tem essa compulsão de comprar e fica endividado, quebra isso, quebra esse cartão seu. Pega aquela coisa que Jesus falou lá, ó, se teu braço faz você pegar, arranca-o e joga longe de ti. Se você não tem controle próprio de si, outra coisa, a falta de consciência dos cristãos hoje. Às vezes a pessoa está devendo a outra e fica de boa na lagoa, não vou preocupar não, deixa, depois eu pago. Não, se você está devendo uma pessoa e não tem condição, porque às vezes acontece, irmão, imprevisto, um desemprego, chega para a pessoa e fala, irmão, estou te devendo, eu não sei quando eu vou te pagar, mas eu vou te pagar. Agora não fica com essa consciência sua tranquila, estou devendo fulano, o irmão perdoa. Não é bem assim não. Agora essa questão, você tocou num assunto muito interessante, pastor Elias, a questão do testemunho. Nós estamos vivendo uma sociedade deflagrada em relação à submissão. Se eu sou submisso à minha autoridade, eu sei que essa sociedade que eu estou vivendo já é uma sociedade deflagrada, deturbada, e eu busco fazer as leis civis, eu busco cumprir essas leis civis que foi dada a mim, o que acontece? Automaticamente a pessoa vai ver algo diferente em mim. Ela vai ver algo diferente em mim, ela vai entender que há alguma coisa que me move para me fazer com que que eu cumpra as leis civis. Então, se eu cumpro essas leis civis, automaticamente as pessoas vão ver Deus em mim. Então, na minha consciência, que fala muito da questão de consciência, a minha consciência para com Deus vai ser bem e para com o meu próximo também. Rapaz, eu até eu corto a operação dessa lição, vou mandar para os clientes meus que estão me devendo, cristão. Eu até gostei de vou mandar para os clientes, rapaz. Eu trabalho com eles, eu tenho tanta vergonha quando você fala assim, quando fala comigo assim, você vai, ô irmão, paz do Senhor, eu sou irmão na fé, eu fico com medo de vender, querido. E passa vergonha, né? A pessoa mais sincera, tipo assim, vem aqui, tal dia eu vou te pagar. Aí chega lá e não paga. Chega e fala a verdade, não tenho dinheiro, mas eu vou te pagar um dia. Seja sincero. Eu vou ser sincero, eu tenho medo de vender para cristão. Eu vou confessar isso, eu tenho medo, porque todos os calotes que eu levei não foram de pessoas mundanas, mas sim de cristãos. Todos eles. Então, vou mandar um beijo para quem me deve, porque você não vai me pagar. O tópico número 2 diz sobre a segunda tábua da lei. Paulo havia falado muito sobre a lei nos capítulos anteriores, e aqui novamente ele volta a citá-la. Quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13:8. A lei dada a Moisés no Sinai foi escrita em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos enfatizam o relacionamento vertical, isto é, entre Deus e os homens. Não ter Deus estranho, não fazer imagens, não profanar o nome de Deus e guardar o sábado. Por outro lado, os outros 6 mandamentos são horizontais, isto é, enfoca o relacionamento entre as pessoas. Honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. O interesse do apóstolo pelas relações interpessoais fica claro quando ele cita em Romanos 13 esses mandamentos. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos e não cobiçarás. Marcos 12, versículo 29 e 31, abri que vocês leiam isso para mim. Marcos 12, 29 e 31 e Romanos 13, o versículo 9. Querido, a ênfase na lei, ela permanece assim como nos capítulos anteriores. Paulo ele agora aborda a importância da lei nas tábuas e nos mostra que Adonai nos deixou mais mitzvots, horizontal do que vertical. Isso está evidenciando que devemos ter mais deveres com os nossos próximos do que com nós mesmos. Olha que interessante. Por que ele está falando isso? Porque todos os demais mandamentos, todas as demais mitzvot, elas são reduzidas a um único mandamento, o mesmo citado por Jesus, que está em Marcos 12, 29 e 31. Quem está bem aberto, sim? Sim. Marcos 12, 29 e 31. Diz assim, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Então entenda, nós vamos ver que Jesus diz, aqui está o Shema.
O Shema é o quê? Aqui está o princípio, tenha Deus como único Deus. O segundo, ame-o de todo o coração. E depois completa dizendo, o teu próximo como a ti mesmo. Foi falado por Marcos, que era o próprio Jesus citando, e agora é repetido por Paulo em Romanos 13, versículo 9. Achou, Edvando? Sim? Sim, 13, versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Nós vamos ver que em ambos os mandamentos, estou até aquele grifando aqui para mandar para os alunos, o amor é o resumo de tudo. Tudo se resume no amor. Se eu amo, eu não devo. Se eu amo, eu não mato. Se eu amo, eu não prejudico. Se eu amo, eu não trapaceio. Se eu amo, eu não adultero. Muito bem lembrado. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim? Pode pegar uma vontade, professor Mário? Foi que está dividido aqui, está explicando a lição. Uma parte da lei está focada em Deus, que são 4 mandamentos, e a outra parte está focada nos homens, que são 6. Você vê, se você erra nos 4, você está pecando contra Deus, é óbvio. Mas se você pecar no 6, que está relacionado à horizontal, você também está pecando contra Deus. Então você vê que o resumo da lei mesmo está focado em amar o próximo. Né? A lei, ela se resume no amor. Se você não ama, você não cumpre a lei. Mas a partir do momento que você ama, você está cumprindo a lei. Na realidade, eu queria até jogar uma perguntinha aqui, porque tem muitos irmãos que acham que está assim com Deus por causa que é do reteté, né? E eu vou ler alguns versículos aqui para enfatizar mais esse assunto aqui, que fala assim, ó, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 2 em diante, que diz assim: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os ministérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, na realidade, não seria para muitos que pensam que está na igreja. Eu queria até mesmo que o professor falasse isso, porque na verdade, Elias, muitos alunos que é do reteté não vão na escola dominical. Eu vou até pegar mais pesado com o senhor, que eu vejo muito pastor usando isso em casamento, e esse texto de Paulo nada tem a ver com casamento. Pode-se usar sim, mas a maioria, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Uma pregação chamando a atenção da igreja sobre o amor ágape de homem para com homem, mulher para com mulher. Porque hoje na igreja está uma desunião total, querido. Nós falamos muito desse texto sobre amor ágape de homem, de marido, de mulher, mas entre os irmãos está em falta. Será que está um anarquismo? Não, hoje, então, esse termo empregado pelo senhor aí, nós vamos ver que há muito reteté e falta o que nós chamamos de charisma, a charismata. O que é caridade, amor um com os outros, querido. Quantas pessoas entram na igreja e não sabem quem é o irmão que senta do lado dele. E quando você fala assim, irmão, cumprimenta o irmão do seu lado dele, ele pega na pontinha dos dedos, parece que ele é um bicho. Não, tem aqueles irmãos, né? Não vamos citar que é religião para não confundir. Pega na pontinha dos dedos, assim, maçom, as pontinhas dos dedos, com medo de cumprimentar o irmão. Querido, nós precisamos voltar ao amor ágape de Jesus. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever tudo que nós estamos falando sobre o cristianismo. A igreja está se dividindo em tribos novamente. Isso é muito perigoso. É o tópico de número 3, não é isso? Isso. Que fala sobre o segundo grande mandamento. O segundo grande mandamento com o professor Michael. Fica à vontade, meu querido. O segundo grande mandamento. Paulo reforça o seu argumento sobre a lei do amor, citando Levítico 19, 18. Ele conclui dizendo que o cumprimento da lei é o amor. O mandamento do amor sintetiza todos os outros preceitos que promovem as relações. Olha que interessante. Voltando nesse tópico do amor, nós estamos falando nesse tópico, subtópico de número agora 2, é isso? Isso. Nós precisamos entender, querido, que um amor é o principal argumento da tese paulina. No versículo 10 de Romanos 13, está aberto ali em Romanos 13, o versículo número 10, há uma síntese que Paulo faz sobre isso. Olha que interessante. Está em cima, professor? Pode ler, fazendo favor. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que interessante.
Gálatas 5, 22 e 23 é um texto muito famoso que diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então nós temos o remédio para curar qualquer situação. O remédio é clássico, querido. Está aí, você deve pegar esse passado de aula. Qual é o remédio? Amor. Nós precisamos cultivá-los nos nossos dias. Amor, benignidade, mansidão. Por quê? Porque a prática dos mesmos quebra toda a raiz do mal. Assim como o perdão, que nós precisamos voltar à igreja, precisamos voltar a estudar o que é perdão. E a própria Bíblia chega a dizer em Gálatas 5, 22 e 23, que contra essas atitudes não há lei. Por quê? Se você pratica o amor, se você pratica a mansidão, se você pratica a benignidade, quem vai ser contra você, querido? Eu vejo cristãos falando assim, Satanás está me perseguindo, está usando irmão fulano e tal para me perseguir. Querido, ame ele. O outro estava falando que a maior maneira de você não ter, inimigos é amá-los. É amá-los. Eu já passei por isso, querido. Como eu tenho perseguição, como os irmãos que estão aqui, os professores que estão aqui têm perseguição. Todo aluno, quando entra um novo professor na sala, você, novo professor, está me ouvindo, deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus para com você. A perseguição que está vindo contra você não é contra a sua pessoa, é Satanás se levantando, mas nós sabemos que Deus quer te honrar e Ele vai te honrar em tempo oportuno. Não saia do lugar, porque Deus é Deus e Ele continua sendo Deus na sua vida. Entenda isso como ministério e como chamada de Deus. Quem tem chamada não habita em palácio, mas ele vai cuidar de ovelha no deserto. Mas é no deserto que Deus cuida dos seus. Amém? Professor Maia, fica à vontade, meu querido. A falta de coerência, né, irmãos? Você vê cristãos que fazem orações para Jesus, colocam lá escrito, eu amo Deus, mas não amo o próximo. Você pega lá o apóstolo João, lá na sua epístola, ele fala, como eu consigo amar um Deus que eu não vejo e eu não amo o irmão que eu vejo? Isso é coerência tamanha, né, pastor Elias? Então, vamos amar, e principalmente, irmãos, amar os nossos inimigos. É difícil, mas não é impossível não, porque Jesus ama. Professor, a partir desse pressuposto aí que é o amor, nós vivemos numa sociedade tão, com a juventude assim, tão pensando só nela mesma. Desgastada, egocêntrica, né? Porque você vai no banco, se você for, o cara faz de tudo para ele poder passar na sua frente, vai furar a fila. Você vai no ônibus, você vai ver lá que é tanto de marmanjo sentado, mas tem uma pessoa lá, uma pessoa mais idosa, que ela não pensa no próximo, só pensa nele. Então, o que está faltando hoje, meus amados irmãos, e que eu vejo que o professor também vai olhar na sua sala e vai faltar, é a proximidade das pessoas com Deus. Essa proximidade, as pessoas estão precisando de chegar mais perto de Deus, porque assim elas vão estar amando mais o próximo. Enquanto elas ficarem só pensando só nela mesma, o amor do próximo vai só definhando. Eu vou permanecer aqui no tópico número 3 com o senhor que fala sobre deveres espirituais. Fica à vontade, meu querido. Sim. Deveres espirituais. Consciências escatológicas. Encabeçando a lista dos deveres de natureza espiritual, Paulo apresenta um de natureza escatológica. Isto digo, conhecendo o tempo que já a hora de despertarmos do sono. A palavra tempo aqui traduz o termo grego kairos, que significa tempo oportuno. Para o apóstolo, a vinda de Jesus era uma realidade sempre presente na vida do crente. Nesse tópico, eu acho que vocês vão lecionar essa aula, não sei se vão lecionar, anote você que está aí em casa, que isso aqui é de extrema importância nesse tópico número 3. A escatologia falada por Paulo no final do seu prólogo nos leva a entender que estar debaixo da obediência nos leva a um futuro promissor. Olha que interessante. O termo à noite se refere ao tempo presente da maldade. Isso é escatologia. O dia aqui se alude à volta de Cristo. Olha que interessante, escatologia novamente. A palavra kairos se refere a um tempo oportuno, ou seja, o que Paulo quer nos ensinar? Ele está dizendo que nós devemos usar em nosso tempo oportuno, kairos. Logo, nós devemos usar na escola, no trabalho, no lazer, quando nós
desenvolvemos o que nós chamamos de amor, e quando nós somos obedientes, nós estamos demonstrando, e nós demonstramos o próprio Cristo aqui na terra. Professor Elias, eu acho algo sobre isso. João 13 fala sobre isso. O versículo interessante, João 13, abra comigo, Edvando, assim, João 13, o versículo 34 e 35, para você ter base bíblica sobre isso. Achou, meu querido? Eu amo esse versículo, pode ficar à vontade. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. 35? Você esqueceu o 35, o principal, assim, ó. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não precisa nem explicação. Então o próprio Jesus dizendo, olha, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, primeiro amar. Aí ele volta dizendo, nisso todos conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. É amar duas vezes. Querido, nós precisamos refletir isso de sala. E eu quero chamar a atenção aqui, eu sei que você vai falar sobre isso, o nosso pensamento não está ligado, mas é um grande momento na sala de aula de você introduzir perdão e pedir aos alunos que, se existe alguém com indiferença dentro da sala, para que peçam perdão e saiam curados da sala de aula. Essa aula é uma aula que Deus quer curar, Deus quer sarar. E essa aula é para isso, querido. A aula não serve só para você falar sobre escatologia, sobre teologia, não, mas para que Deus possa atuar através dos nossos professores. E o perdão é um fruto do amor. É um fruto do amor. Às vezes a pessoa fica assim, não, mas eu não vou pedir perdão não, porque fulano está errado. Para de ser juiz da causa. Né? Reconheça que você errou, então chega. O que Jesus nos ensinou? Se o irmão pegar contra ti, chega com ele no particular e fala, irmão, você fez aquilo comigo, mas te perdoo. Faça isso. Fica preocupado se quem está certo e quem está errado, não faça a sua parte. Eu acho interessante o seguinte, que essa aula nossa está tão gostosa que nós não precisamos abrir leis aqui do Estado, nós não precisamos abrir lei de trânsito, nós simplesmente estamos falando que se nós obedecemos aquilo que Jesus falou, que é amar o próximo, amar a Deus, nós já estamos cumprindo. E o que está faltando é isso, irmãos. As pessoas no mundo elas têm que ver isso na igreja, e muitas das vezes não estão vendo. Você já passou por determinados momentos em que você teve que empregar o amor em cima da lei? Já aconteceu isso comigo? Uma vez eu ia ser multado, eu vou confessar o pecado, eu ia ser multado e eu falei com o guarda, o senhor tem toda a razão, o senhor está coberto de razão. Eu deveria me sentir aqui, eu estou me sentindo envergonhado, porque eu como cristão, eu falei assim com ele, eu como cristão deveria fazer o correto e eu estou fazendo errado. Mas o Senhor tem toda a razão, pode me multar, porque eu aprendi. E o que é o amor? A Bíblia diz que o amor constrange. Né? E ele ficou tão constrangido, ao invés de eu ficar constrangido, ele ficou constrangido, ele falou assim, nossa, mas o senhor é cristão? Eu falei, sou cristão. E ele falou assim, o senhor é o que na igreja? Eu falei, sou pastor. Nossa, mas que vergonha. E aí eu passei para ficar constrangido com a atitude. Eu falei, não, mas realmente o senhor está errado, o senhor pode me multar, porque eu preciso ser. Ele falou assim, não, na realidade eu creio que só de eu ter falado isso com o senhor já aprendeu que até hoje, quando eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é puxar o cinto de segurança, ou então colocar a jugular na moto. Às vezes nós sabemos que é o correto, mas nós não fazemos. Hoje, eu te falo que não precisa haver multa se houver o que nós chamamos de coerção. Se houver o que nós chamamos de chamar a atenção, admoestar, é isso que Paulo está falando, chamar a atenção com amor, chamar a atenção com autoridade. Às vezes a multa não te educa, mas a atenção que ele te chamou e o despertar do amor em você, você fala assim, nossa, realmente isso é errado. Então é isso que nós precisamos entender. Nós, como os líderes atuais, professores que estão aqui sentados comigo, sabem disso. Existem alunos que ele não vai para a escola porque ele está aguardando você brigar com ele. Quando você briga com ele, ele fala assim, que eu não vou. Mas quando você fala assim, querido, na minha sala está precisando tanto de você, você é tão diferente, você tem uma proposta tão diferente, você causa nos alunos a vontade de estudar, eu estou precisando de você na sala de aula. É o amor, querido. Amor constrange, e é isso que nós precisamos entender. Amor constante. Quer falar alguma coisa sobre isso? Continuar aqui? Como você deu os testemunhos, meu vai ser um testemunho, né? Há algum tempo eu estou tentando tirar minha carteira. Ainda não tirei porque a lição, essa parte que falou muito, é questão do tempo, né? Eu tentei várias vezes,
umas vezes aí eu até tentei sair do carro para desligar e aconteceu muitas coisas, né? Só que nesse tempo, irmãos que estão aqui, aconteceu várias situações de eu comprar minha carteira, como se diz, né? Aquele jeitinho... Jeitinho brasileiro. É um jeitinho que eu não gosto, que fala muito assim, porque na verdade constrange nós que nós somos brasileiros, e todo mundo vai lá, nós como brasileiros assim. Só que eu penso o seguinte, eu tiro a minha carteira e lá na frente, eu com Deus, eu fiquei vendo, Elias, e meu colega Michael que está aqui, muitas pessoas aquele dia chorando porque não conseguiu. Aí eu vou lá, passo na frente deles, e será que eu não estou amando o meu próximo não? A Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram, sorrir como que sorrir. Isso que é amor. Eu sei que eu tenho de Deus, mas Deus vai me abençoar e eu sei que na hora certa vai acontecer. Eu vou continuar aqui sou eu, Paulo, eu toco no número 2, fala sobre consciência da salvação e do Espírito Santo. Nos 2 últimos versículos de Romanos 13, observamos que há a necessidade de uma consciência que seja soterológica e pneumatológica. A referência direta ao Salvador está na palavra salvação e a referência indireta ao Espírito Santo está na frase: e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13,14. É o Espírito quem produz o fruto na vida do crente, de forma que este possa vencer a concupiscência da carne. Cabe ao cristão andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Olha que interessante lá nesse tópico de número 2, do item 3, que Paulo agora está nos mostrando e nos mostra no final deste capítulo a tese soterológica. O que é a tese soterológica? É onde se deriva a soterologia. Soterologia, que é uma parte da teologia que trata sobre a salvação do homem ou da humanidade por Cristo Jesus. É uma matéria muito interessante. E ele também fala sobre a tese pneumatológica. Na teologia cristã, pneumatologia, ou que nós chamamos de no original, que é o estudo sobre o Espírito Santo, nos leva a entender que nós não podemos estudar as pessoas em si, mas o agir dessas pessoas na sociedade. Eu posso estudar o Espírito Santo? Não. Eu posso estudar Deus? Não. Mas eu estudo o agir dele na sociedade. De que maneira que ele age? Através de mim e você. Isso é muito interessante. Então entenda, isso nos leva a entender o versículo 13 e 14 de Romanos, que diz, olha que interessante, diz assim, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices. O 14 diz, mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne tocante às suas concupiscências. Esse versículo nos mostra que nós devemos viver dignamente em Cristo. É o abster-se e o revestir-se. Anote isso aí. Abster-se do mundo e revestir-se de Cristo. Revestir-se de Cristo. Como nós nos revestimos de Jesus Cristo? Primeiro, nós identificamos com Ele mediante o batismo. Onde eu acho algo sobre isso, professor Elias? Gálatas 3, o versículo de número 27, ele diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo fostes revestidos. Isso nos demonstra nossa solidariedade com quem? Com todos os cristãos através da morte, a sepultura e também a ressurreição de Cristo. Ele morre, mas ele ressuscita. Nós morremos através do batismo e ressuscitamos como uma nova criatura através de Cristo. Segunda tese, estamos demonstrando que as qualidades de Jesus revelou em si enquanto ele estava aqui na terra. Foi revelado nele enquanto ele estava aqui na terra. Foi o amor, foi a humildade, foi a verdade e foi o serviço. Isso foi revelado em Yeshua enquanto ele estava como homem aqui na terra. Nós devemos nos perguntar sempre, quando surgem essas dúvidas: em meu lugar, o que faria Jesus? Essa é a pergunta. Há um texto sério sobre isso, Colossenses. Eu não sei se os irmãos estão com a Bíblia aberta aí para me ajudar. Colossenses 3,
o versículo 10 a 14. Acharam aí, meus irmãos? Sim. Achou, irmão Giovanni? Sim, fica à vontade. 10 a 14. E vos revestis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cito, serva ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e em entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fareis, vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para também fosse chamados em um corpo, domínio e em vossos corações, e sedes agradecidos. Nesse versículo que o senhor leu, então, Colossenses 3:10, nós vamos ver que tampouco nós devemos dar nenhuma oportunidade de nos levar a pecar. Paulo está dizendo aqui, querido, que nós devemos entender a pessoa de Jesus Cristo. Se ele morreu, nós morremos com ele. Se ele ressuscitou, nós ressuscitamos em glória. Mas que glória é essa? Em nova criatura, em novidade de vida. Então, qual o conselho que Paulo nos dá? E qual o conselho que eu te dou como pastor? Evite as situações que abram brechas para satisfazer os desejos pecaminosos. Esse é o conselho. Evite. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é? Eu te digo outro versículo mais sério. Corra, querido. Corra o máximo que você puder. Nós vamos estudar na lição, a próxima lição vai falar sobre isso. E a Bíblia diz que vencedor é aquele que entende onde ele tem um ponto fraco. Não é você tentar o seu corpo, não. É você entender que você tem um ponto fraco. Aí Paulo vai usar no versículo 14 sobre os débeis da fé. Os débeis da fé são aqueles que entendem que eles são fracos em algum ponto. Nós somos fortes em um e fracos em outro. Agora, esse meu ponto fraco, eu não preciso exercitá-lo. Eu preciso entender que nesse ponto eu devo estar debaixo da cruz do Calvário. Esse é o entendimento cristão. Quer falar uma coisa sobre isso? Logo, se nós cristãos obedecer esse capítulo 3, versículo 10 em diante de Colossenses, nós vamos ser exemplo para a sociedade de pessoas que obedecem às leis civis e morais. E logo, quando isso não acontece, geralmente nós não estamos observando essa palavra que Jesus está falando com nós através do apóstolo Paulo. Verdade. Sim. Como tem gente que não tem dado ouvido às palavras de Deus? Às vezes nós damos ouvido a pastores em algumas teologias, mas não damos ouvido à palavra de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós estamos criando o que nós chamamos gurus para o século moderno, se esquecendo que o maior e a maior referência e profecia que nós temos é a palavra de Deus. Conclusão com o Senhor, meu querido. Amém. Conclusão. Nessa lição vimos a responsabilidade que o cristão deve assumir tanto no convívio social como espiritual. Como ser social, temos deveres para com o Estado. Devemos respeitar a ordem estabelecida. Todavia, como ser moral e espiritual, temos deveres para com o outro. Não somos apenas cidadãos do céu, como também cidadãos da terra. Devemos investir nos relacionamentos horizontais, mantendo sempre em mente que o salvo em Cristo não é uma ilha, precisamos uns dos outros. Sua conclusão sobre essa lição vai ficar nada. Lição maravilhosa, né, irmãos? Foi uma bênção estar ajudando aqui na escola dominical. Agora, a gente tem que focar nisso, obedecer, sim, os governantes, mas lembrar também dos nossos deveres como cristãos, que é amar ao próximo, dos nossos deveres com a igreja, e que possamos pedir ao Senhor que possa nos dar discernimento e sabedoria para cumprir os nossos deveres aqui na terra. Edvaldo, meu querido. Lição muito boa, falou sobre o amor. Se nós conseguimos cumprir o amor de Deus, para com o próximo, com certeza nós conseguiríamos cumprir as leis dos homens. Então, nós seremos exemplo para a sociedade.
Eu encerro aqui, quero deixar para você um versículo 13, versículo número 7, que diz: pagai a todos o que lhe é devido, quem tributo, tributo, a quem imposto, impostos, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Querido, honre as pessoas. Honrar não é puxar o saco, porque quem puxa o saco puxa tapete. Honrar é você saber que existe autoridade e que existe principalmente homem de Deus acima de você. Principalmente nós professores, os nossos alunos enxergam a autoridade para conosco. E ao mesmo tempo eles enxergam a autoridade quando nós respeitamos a autoridade acima de nós, de todos os nossos seres humanos. Os nossos diáconos são autoridades, os nossos evangelistas são autoridades, os nossos presbíteros são autoridades, os nossos pastores são autoridades. São homens que Deus instituiu e que está no seu posto por um chamado específico do próprio Deus. Respeite o professor como professor, respeite o presbítero como presbítero, diácono como diácono, evangelista como evangelista, e acima de tudo, tenha em mente de que o maior mártir e que a maior autoridade respeitou todas as autoridades que estão na terra, que foi o próprio Jesus. Excelente aula, e a Shalom, e até a próxima aula.